e satisfação, nosso professor, escritor, historiador. A noite é dele. Com muita alegria, uma salva de palmas, professor Cícero Pinto do Nascimento. Boa noite. Seleto auditório, em nome do senhor prefeito, eu saúdo a todos presentes, manifestando, externando a minha gratidão a todos que aqui compareceram, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, lendo o capítulo 17 de São Lucas, nós vamos encontrar a cura de 10 leprosos. A lepra era a doença terrível para a época, causava a exclusão da sociedade. Jesus, se compadecendo, cura os 10, e apenas um voltou para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Interrogou o mestre. As minhas palavras hoje são de gratidão. Não serão voltadas para o livro. Um livro que traz grandes memórias desta terra. No dia 8 de dezembro de 73, às 6:30 da tarde, no carrinho do senhor Juraci Rocha, minha família chegava a esta cidade. Meu pai já um pouco adoentado, e aí eu passei a ter grandes alegrias. Em 74, trabalhando muito na roça. Tempos depois chegou à nossa casa o prefeito da época, Benjamin Alves. Senhor Joaquim, me vê num pedaço dessa terra para a gente construir a escola. Escola que recebeu o nome da deputada Maria Dias, hoje Escola Padre Paulo. Todo aquele terreno era propriedade de meu pai. Ali eu trabalhava, tiramos uma produção enorme, em 74, estudava, em 76 comecei a estudar o supletivo, com minha grande querida mestra, cuja presença que não se registra, porque está com problema sério de coluna, Dona Oscarina. Dona Oscarina. Depois conheci uma pessoa por quem nutro grande admiração, Maria Eulene Camussa. Aí eu vi ao lado dela uma professora muito bonita, e eu olhava, meu Deus, professora Dadá Camussa, Maria das Graças, filhas de meus grandes amigos Edmilson Camussa e Maria Luísa Camussa. E eu levava água nos canecos grandes, conduzido no jumento, porque não havia água encanada ainda. E a casa deles era próxima ali, onde hoje é nas proximidades do Ideal. Tudo isso foi ficando na história. Foi ficando na história o Desperta Brasil, lá da igreja congregacional. Trabalho dirigido pelo grande educador, o maior orador que eu conheci até hoje em Boa Viagem, pastor Ezequiel Fragoso Vieira. Professores, mestre dos mestres, ao lado de Padre Paulo. Padre Paulo que fazia os alunos tremer. Quem diria hoje, talvez, um professor que vai ser professor Vitor. Análise sintática, doutor Adileu, que bicho pesado. É análise sintática, morfológica, toda essa história. Aí tocava o Desperta Brasil às 5:30, 6 horas da manhã, e ali a gente ouvia a voz do pastor Ezequiel Fragoso, hoje velhinho. Aí eu tenho uma saudade enorme. No dia 27 de setembro
de 2020, eu estava em casa, só um cadáver com Covid, acabaram de vir de Xeramubim, e parece que nessa noite, que era o aniversário da Igreja Congregacional Boaviagense, pastor Ezequiel subiu ao púlpito para pregar, conduzido por 2 pessoas. Alguém gravou isso. Então tudo isso vai se constituindo a memória, a história. Professor Diogo Alves, aqui está um amante da leitura, da literatura brasileira. Eu não conheço nada de literatura universal, com pequenas exceções do grande escritor russo Leo Tolstói, que me fascinou profundamente. E para a minha felicidade, o prefaciador desta obra cita Leo Tolstói: pintando tua aldeia te tornarás universal. Qual é, Lucas, a nossa aldeia? Qual é a viagem? Temos que cantar primeiro a nossa terra, temos que exaltá-la primeiro e depois cantar a terra dos outros. E assim a gente vai construindo a história. Não falarei aqui de Dr. Humberto Holden, a história dos 2 sapos, Luiz Gustavo. O sapo que chega de fora, depara com o outro num poço pequeno, e o que estava no poço pequeno fica admirado com as conversas do que vem de outros mares, contando vantagens. Ele não acredita. Quem quiser ler essa história, está no livro De Alma para Alma. É um negócio bonito. Aí, meus irmãos, eu já conhecia muita gente aqui. Conheci os velhos, meus velhos queridos. Aí me tornei aquele menino muito querido de todos eles. Dentre eles, Jonas Fragoso, que meu irmão aqui, foi um grande homem. Pompeu Fragoso. Aí era muita gente, como que eu já citei aqui, o senhor Admilson Camus, esposa, e muita gente, e foi se travando uma conversa grande, e comecei a ajudar o Padre Paulo. Quantas situações difíceis, um menino matuto ajudando o Padre Paulo lá no altar, e eu vi um dia na minha frente a grande memória, Aloísio Ximenes de Aragão. Esse homem morreu ainda lúcido, morreu em 80. Ele saberia contar tudo. Lamentavelmente ele não escreveu nada. E ele diria se de fato o primeiro prefeito eleito em 26 foi o irmão dele, que era irmão dele, Luiz Ximenes de Aragão, conhecido por, aí no caso, o Aragãozinho, porque eram 3 irmãos, o Aloísio e 2 com o mesmo nome de Luiz. Um era agricultor, como a Luiz dizia, e outro prefeito. Então essa lacuna ainda existe e nós procuramos. Quando eu me cansei de estar em Fortaleza, lá no arquivo, este irmão foi trilhando o mesmo caminho, estamos na mesma peleja. Aí veio o interesse pela leitura, pela pesquisa. Aí, professora Dalgisa Fragoso, que se levante, por favor. Professora Dalgisa, sobrinho do reverendo Ezequiel Fragoso. Aí a gente começava a contar a história de coisas. E o pai dela tinha uma memória prodigiosa, Bernardino Fragoso. E a gente vai lucrando, e vamos juntando, não é isso, professor Vandeir? E aí, resultado, vem o livro. Aí em 89, 88, fiz parte do Partido dos Trabalhadores, com o doutor Deodato, e aí veio a eleição, perdemos para Benjamin Alves da Silva, de saudosa memória, que um dia ao ver o livro disse assim: nego, vem, porque eu não sabia que era um negócio tão importante, se eu tivesse dado mais informações.
A história do Benjamin. Aí Benjamin diz assim: Luizinha, nós não podemos ficar com esse rapaz, nosso adversário, quer muito para a cultura. E sabe, meus irmãos, o que ocorreu? A secretária da época, minha amiga, professor, o senhor não vai mais prestar serviço à memória. Havia uma sala no departamento. E nessa sala existia todo o acervo do posto cultural do Mobral, fundado em 1974. Eu fui para Fortaleza, fui estudar, tive muitos privilégios lá, não obstante ter passado muita fome, mas valeu a pena o empreendimento, e lá comecei a frequentar o Arquivo Público do Estado. O Arquivo Público, e aí a gente vai lutando. Os senhores querem saber aonde foi parar o acervo do Mobral, com tudo que havia lá, senhores? Não sabemos até hoje. Senhores, havia violões, berimbau, todo um acervo de teatro. Aí eu perguntei minha grande amiga Sandra Pulu, que era responsável. Sandra, apenas me diga onde está, não sei. As fotos dos padres eu levei para minha casa, porque eu ia a Fortaleza e voltava. Aí, resultado, em 96 fiz o concurso de educação, fui dar aula, fui aprovado e veio toda a história. Então a nossa gratidão a todas as pessoas que nos forneceram informações, que nos deram preciosas informações a respeito da história do município. Aí veio a juventude, comecei a dar aulas, amante pela literatura, aí veio a história do SPB, aí veio a história da... Olha a minha audácia na vida. Padre Paulo adoece, Cícero, você vai dar minhas aulas. Padre, eu não tenho condição. Você vai dar, aqui está o conteúdo tudo isso. E eu me saía bem, porque tinha um certo domínio. Hoje não tenho mais a questão da cidade, que não vejo isso, mas a gente fez um trabalho. E aí eu tinha todos os contatos e passei um ano lá no Centro de Línguas, nutrindo a admiração enorme pela professora Tereza Lúcia Fonteles, grande autoridade lá no plantão gramatical. Foi uma bênção muito grande. E lá a gente conviveu de maneira, meus amigos, que um trabalho que está hoje aqui, que ora é apresentado, é resultado de todas essas pesquisas. A gente ia anotando e lamento profundamente não ter aproveitado muito mais. Aí eu queria que se levantasse ali o meu, ainda meu parente, doutor Ítalo. Aí ele chegava lá em casa, morando em frente, começava a interrogar as coisas, lembra? E a gente ia conversando, e quem é esse menino, tal, tal, sabendo quem era. Aí me veio à mente, doutor João Felipe, o que disse um dia doutor Rubem Alves, o grande educador. Ele disse numa entrevista, ô jornalista, a coisa é muito difícil fazer educação, a gente tem cultura. Você sabe o que perguntou a minha neta um dia destes? Vô, por que a chuva não cai de uma vez? Aí eu estou adotando um menino aqui, o Daniel, por favor, se levante. Eu estou adotando o Daniel, o pai é ausente. Aí eu brinco muito com ele. Ô Daniel, por que é que um pássaro passa tão longe que a gente ouve tão perto do seu microfone? Alguém vai dar essa resposta, a questão do eco, algumas coisas. A mãe da lua canta na serra e você ouve em casa. Como não estudei física, não sei para onde vai, aí fiquei questionando algumas coisas. Aí perguntei semana atrasada o que pesa mais, um quilo de chuva ou um quilo de algodão? É claro que a resposta é muito óbvia para todos. Mas para as crianças, aí vão pensar que é de chumbo.
mas o que vai aumentar é o volume, é a massa, não é toda essa história. Doutor Gutenberg, a minha aposentadoria vai me trazer grandes benefícios, porque por meio dela terei condição de produzir muito. E o senhor vai levar hoje daqui uma grande missão. E eu vou já dizer, agora eu quero que se levantem, por favor, os meus meninos convidados. Quem são? Vamos lá. Cadê o Gabriel e o Rafael? Luiz Gustavo, por favor. Doutor Adileu, ou Gabriel e Rafael aqui, por favor. Doutor Adileu, o senhor não é menino, mas é o padrinho dos meninos. Cadê o Magno Toy? Já está ali. Meus amigos, eu quero dizer a vocês da alegria grande tê-los aqui. Primeiro eu conheci o Vitor, que ia ao museu. Pode subir, para fazer uma foto. Aí o Vitor chegava lá, olha, eu gosto de ler. Digo o que é que o Vitor estava lendo. Minha formação de Joaquim Nabuco. Eu sou apaixonado por Joaquim Nabuco. Eu era desse tamanho de uns textos dele, porque eu comecei a ler muito cedo. Aí, resultado, chegava um escravo aos pés de Joaquim Nabuco, pedindo socorro. Ah, doutor Gutenberg, não tenho dinheiro, mas eu daria até R$1.000 num livro desse se eu encontrasse. Era um livro até grande, e lá estava a história do negrinho que se prostrava perante Joaquim Nabuco, pedindo auxílio, pedindo a liberdade. Aí quando o Vitor chegou me dizendo que já tinha lido a minha formação do Joaquim Nabuco, me fascinou e ganhou um brindezinho. Aí eu convido depois agora o pastor Emerson, porque ele faz parte, a pastora também por obséquio, que vão fazer parte desse trabalho. Agora eu vou explicar aos senhores em rápidas palavras. Há muito tempo, quando eu estava lá no leito do Quixeramobim, eu não perdi a lucidez. Aí eu disse assim, Senhor, eu tenho um irmão deprimido e quase cego, como o senhor sabe, eu preciso cuidar dele. O Senhor me deixa por sua misericórdia voltar. Aí eu não sabia que estava na UTI. Aí a enfermeira chega, o senhor está sabendo que vai sair da UTI? Aí eu digo, vocês fazem o que quiserem. Eu não sabia de nada lá. Não sabia, não estava. Aí alguém depois me dizia que era doutor Gutenberg lá olhando os prontuários, vendo e comunicando, e era essa história. Aí eu pedi a Deus essa graça. Olha, saí da UTI, fui melhorando, aí desço aquela cama muito alta, aquele clima gelado matando a gente, que é o que mais me maltratou, e muita gente. Aí vejo uma médica, o senhor sabe que amanhã eu vou lhe dar alta? Aí eu, obrigado, Senhor, obrigado. E Deus estava operando bênçãos. Aí eu disse a ele, se voltasse, a gente iria desenvolver alguns projetos com crianças carentes. E nós já começamos esse trabalho, temos uma pequena ajuda. Procurei aqui o homem de Deus, pastor Emerson, cuja esposa missionária, pastora Nádia, também colabora. Eles estão lá com os menininhos, com jovens, desenvolvendo projeto bonito. Nós já compramos uma sanfona de 48 baixos, uma pequenina, 4 teclados, já conseguimos 3 notebooks, o Walter, técnico, vai nos repassar mais 2, é isso? E vão ser instalados lá, porque agora nós vamos começar esse trabalho todo mutirão. Aí, quem é que eu chamo? Alguém que já gostava de ler e de recitar poesia comigo. Doutor Agileu, o senhor quer ser padrinho? Aí me permitam só uma observação. Existe no Brasil, nascido de Guarabiranga, o maior físico da atualidade, professor Valdemir Rodrigues.
Doutor Fernando de Mendonça, está com 90 e tantos anos, num castelo lindo em São José dos Campos, São Paulo. Meus amigos, esse homem é o responsável pelo serviço de meteorologia. Ele e Casimiro Montenegro que fundaram o ITA e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Aí, doutor, eu não tenho como ter contato com ele. O que foi que ele fez? Ele pegou vários meninos pobres do Brasil, ele morando na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Aí ele disse aos amigos: os senhores têm como patrocinar um curso para esses meninos pobres do Brasil? E o que é que o senhor quer? Eu vou trazer. Aí ele levou vários, ligados à área de matemática, química e física. Voltaram todos com doutorado. Os filhos deles estão aí. E infelizmente nem o telefone da prefeitura de Guaramiranga a gente consegue. Infelizmente, para saber se esse homem ainda é vivo, que o trabalho que ele fez é grandioso. Aí nós dizemos assim: doutor Agileu, o senhor tem como apadrinhar alguns meninos? Tenho. Está aí o padrinho. Um dia desse fomos a Monsanto, fizemos uma reportagem. Aí a gente vai ver que vai conseguir outros padrinhos. E vai dando certo. Aí, Magno, aqui da capa. Aí, Magno Toy. O que houve? Professor Eliel me chama e diz assim: o tempo corroeu o orçamento. Não pode mais fazer uma segunda revisão. Daí o motivo porque alguns erros estão aqui. Aí tem a folhinha lá, o marcadorzinho, com a errata. Os senhores vão ler e vão ver, certo? Aí, dentre esses erros, faltou exatamente o registro da capa feita pelo meu irmão. Mas quando der outra edição, aí vai sair. Aí o Daniel, que está aqui, o homem que quer ingressar no jornalismo, neste mundo. E aqui está o Gabriel, filho do meu amigo Raimundo, que cursa farmácia. E quando se fala em farmácia, o maior homem farmacêutico que nós tivemos nesse Ceará, sem dúvida, foi Rodolfo Teófilo. Sabe o que quer dizer Teófilo? Amigo de Deus. Que coisa bonita. Rodolfo Teófilo. No dia 10 de dezembro de 1878, morreram 1.008 pessoas de varíola. Foi o dia das 1000 mortes. Quantos coveiros contrataram? 64. Abriram as malas enormes. Aí o doutor Rodolfo Teófilo viu tudo isso e descobriu a vacina, e foi um trabalho valioso. Esse jovem, eu não sei quem é, que já terminou o segundo grau. O Vitor, o leitor, que já se prepara para a faculdade. O João Felipe, cujo nome já foi citado, o menino do primeiro lugar da UES, Medicina. O Endel, que fez a diagramação, que também está a caminho. E aqui o Rafael, que brinca, muita gente brinca, acha muita graça. E ele agora vai ler Dr. Humberto Campos. Ah, Humberto Campos, lá do Maranhão, que escreveu que se eu fosse vocês, eu leria Humberto Campos, as coisas mais engraçadas, as anedotas do Brasil. Aí ele conta que Dom João VI, cuidado, gostava das novenas católicas. Aí, mas quando chegava a hora do teatro, era um desastre. Aí ele dormia, e o guarda-costas, majestade, os bebês já se casaram? Não casaram ainda não, mas nós já vamos, o senhor está com muito sono. Tudo isso perde Campos do outro lado. O Edneuza e Aristeu, por obséquio, de pé. Meus amigos, aqui está o Douglas, ou o Álvaro, irmão do Douglas e do Vinícius, filhos daquele casal, os 3 estudantes acadêmicos da Universidade Federal do Ceará. Aí ali está o Lucas, meu parente ainda, caminho da universidade de você, meu irmão. A caminho da universidade também. E ali está o Matias, o homem da química, já se formou em química, agora fazendo a outra faculdade.
E ali está o Luiz Gustavo, neto do meu grande amigo Antônio de França. Então, quando a nossa primeira dama citou aqui os jovens, ela disse assim: meu Deus, já está tirando a minha oportunidade. Não é isso, Marcos Veras? Porque é uma realidade. Jovem ouvir quem é velho, velho falando, não é para qualquer um. Então a gente vai brincando. Quero agradecer a vocês e dizer da nossa alegria de estarem aqui conosco nesta noite solene. E o primeiro desafio vai ser agora: 4 meninos, dentre eles o Daniel, vão pela primeira vez pegar na direção de um carro, vão aprender a dirigir, porque nós vamos precisar deles. E o senhor, como padrinho, já sabe o que é que vai fazer, com as orientações e tudo isso. Então, muito obrigado, meus irmãos. Senhor prefeito, eu quero agora saber onde está o Mateus, ou Mataus, ou Richard Brown. Senhor prefeito e senhora primeira dama, eu tive uma alegria muito grande no dia em que o professor Eliel entrou no museu levando o Mataus. E ali eu disse: ô Mateus, eu já estou velho, você é jovem, se quiser ganhar dinheiro não vai ficar no museu, que não dá dinheiro. Mas ele disse: não, mas eu vou ficando por aqui, então fique. E foi uma escolha muito acertada. Aí o que é que faz a mãe do Mateus? Além de poetisa e gosta muito de rir, faz um concurso, passa, e hoje dando geografia do Dom Terceiro. Tudo isso é uma bênção. Então eu vou me aposentar e vou ter tempo para fazer muitas coisas ainda. O Mateus continuando no museu, e vai ter um desafio grande. No mês de outubro, se Deus der vida, o meu criado Daniel vai publicar seu primeiro livro. Nordestinos que governaram o Brasil. Quem foi que passou o governo às mãos do imperador Dom Pedro II? Foi um regente único, o nosso Pedro de Araújo Lima, nascido na cidade de Siriaí, Pernambuco. E engraçado que eu passei 5 dias nessa cidade e não sabia que ele era nascido lá. Hoje, professor Vandeir, eu me comunico com um escritor lá que está sofrendo, maltratado pela prefeita por uma advogada, que não deu o mínimo apoio, como está quase chorando, para publicar o livro dele, o primeiro livro. Ele parece muito com o professor Vandeir, porque o professor Vandeir me deu um exemplar do seu livro, A História de Itatira, e isso é de fundamental importância. Então, Pedro Araújo Lima, regente único, passou o governo nas mãos do Dom Pedro II. E o Daniel viu esse trabalho, começou a pesquisar e, se Deus quiser, vai publicar. Aí, quando se fala em Pernambuco, vem o nosso historiador, nascido lá em Caruaru, e vem e começa a dar uma contribuição enorme à cultura, à história. Aí eu, que não entendo nada de tecnologia, porque nasci antes e ele nasceu ontem, sabe manusear todo esse trabalho. E o que é que acontece? Hoje está aí o seu site de grande utilidade a este povo. Não só os povos viajantes, mas todos aqueles que são interessados em conhecer a história. Ah, meus amigos, a palavra de gratidão, já vi aqui os registros e não vou mais me prolongar, já estou cansados, soube que vai ter alguma coisa para alimentar o estômago,
que a primeira-dama está propiciando, é o que me diz o professor Ediel. Eu gostaria também de não me estender mais muito nos autógrafos, porque eu vou ter muito tempo para autografar, a não ser uma sessão, e dizer da alegria muito grande de estar aqui nesta noite com os senhores, de ver a atenção que todos têm, e dizer aos meus irmãos jovens: vamos estudar, vamos lutar. E logo, logo vai ter um chá literário com vocês. Vão receber o convite, vai ser na casa do reverendo Ederson, no dia à noite, e lá nós vamos estudar algumas coisas relacionadas à língua portuguesa. E tudo isso é importante. Então, Mateus, eu lhe desejo muita paz para as bênçãos à frente do museu. E que nós vamos continuar com esse trabalho no município Ganho. Muito obrigado a todos. Se não se tem o nome de todos, aí nós vamos aqui dar um brinde a vocês aqui. Ele não estava sabendo, mas ele, como ele já tem decorado, aí daí vem o vice-prefeito, senhor Gil Gonçalves, chega à minha casa, me dá grande honra de falar sobre o museu. Aí eu estou planejando a visita lá. Meu irmão João Lima, aí recebeu. João Furiba, e ele vai representar o nosso Lorival Batista, grandes poetas. Quem não conheceu João Furiba deste Nordeste? Dá para lembrar? Eles, numa grande cantoria, vai chegando meia-noite. Aí João Furiba diz: meu amigo Lorival, acho que já vou embora. Já é quase meia-noite, breve vai dar 0 hora. E eu quero dar maçada à mulher que me adora. Qual foi a resposta do João Furiba? Professor, boa noite às pessoas que vieram aqui prestigiá-lo. Eu não ia falar não, eu pedi para o epitáfio, ele teve medo, disse que ele foi aluno do Padre Paulo. Eu vou levar um cara. Aí é o seguinte, eu vinha também, eu ia lhe dar esse abraço em off, o Amâncio José Lima Filho, o doutor Amâncio, que é meu compadre, capitão do Exército, odeio o Bolsonaro. E o Deodato Ramalho também lhe mandou um abraço. E eu queria registrar, falando em cultura, a morte dessa enorme cearense, Rita de Cássia, que dizia: você tem a bondade nos olhos, o cara é trabalhador, que usa chapéu de palha com humildade, sim senhor. São mais de 500 músicas cearenses, ela compunha sozinha, e ela morreu antes de ontem, ela é de Alto Santo. Eu não me lembro da história do Furiba, que eu já não esqueci. Mas vamos falar do outro lugar. Pronto. Mas eu vou citar porque eu achei muito engraçado e ele lembra. Meu amigo Lorival, acho que já vou embora. Já é quase meia-noite, breve vai dar 0 hora. E eu não quero dar maçada à mulher que me adora. Furiba, não vá agora com essa garota sua, que lá fora tem malandro que mexe até com a lua. Carrega ela e me deixa vagando só pela rua. Lembra de outros versos? Mais perigosa é a sua, ficar em casa sozinha. Um entra pela sala, outro sai pela cozinha. E eu, para não correr risco para onde vou, levo a minha. E aí a cantoria terminou e foi uma coisa bonita. O grande Rogaciano Leite, pernambucano, cantando com Cega Aderaldo, diz: cego, você
criou tantos filhos dos outros, por que não se casou? Olha a resposta do Cega Aderaldo, que cantou muito em Boa Viagem. Você fala em casamento, tenho vontade e não nego. Com minha experiência em batata quente não pego. Quem tem vista leva chifre, imagine que é cego. Era Cega Aderaldo. Cega Aderaldo. Cega Aderaldo, numa feira, rogaciando meio de muita cultura jornalista, chamou o cego de besta. Aí deu uma resposta bonita, mas eu não sei se lembra assim. Andei procurando besta, porém o besta capaz. E procurando esse besta, encontrei esse rapaz que não presta para ser besta, que é besta demais. Aí a cantoria terminou, mas contaram o bolo branco. Aí a gente encerra. O Rogaciano Leite, ele é avô do juiz Rogaciano que respondeu por Boa Viagem. Grandão, cara, tem quase 2 metros. Ele é juiz em Xeramim, na primeira vara. O Louro Branco, Adel, estava cantando com um paraibano, acho que até porque era na divisa do Ceará com a Paraíba, e o cara começou a falar, 7 da noite, quando abriu a cantoria, o professor queria ir para a casa dele. Aí ele cantou o verso, cantou o Luiz Gonzaga, e o cara insistia, pastor, em dizer, eu quero ir para a sua casa. Aí começou a falar dele de lua, de romantismo. 10h30 da noite, o cara voltou no tema, João Lima. Eu quero ir para a sua casa. Ele disse, cantador, não quero ir para minha casa. Minha casa é muito feia. De um lado é o cemitério, do outro fica a cadeia. De um lado se come terra, do outro se come pia. Muito obrigado. Que Deus abençoe e proteja todos. Pessoal, não terminamos ainda. Eu queria que vocês permanecessem rapidinho. Nós temos mais 3 apresentações rápidas. Quero convidar aqui a Larissa e o Renan, uma música clássica, violino, a Larissa no violino, o Renan